Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas à nossa palestra hoje, que tratará acerca do financiamento público e direitos fundamentais. Primeiramente, gostaria de me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Puridade, sou professor aqui da Rede Unirb, falo desse exato momento aqui da nossa capital federal, e o objetivo hoje é a gente discutir alguns aspectos de concretização dos direitos fundamentais a partir de uma vertente orçamentária. Você pode até estar se perguntando por que esse interesse de tratar esses aspectos a partir de uma vertente orçamentária. Pois bem, pessoal, na minha formação, a título de pesquisador de mestrado, de doutorado, eu busquei, durante esse período, discutir sobre aspectos financeiros do orçamento público e a concretização, em especial do direito à saúde, do direito à educação, do direito à moradia, a partir de um aspecto em que a gente acaba vendo pouco na faculdade, em que a gente acaba, na verdade, não tendo a aproximação necessária, em que eu acho importante para que a gente consiga desenvolver um conhecimento crítico acerca de determinadas perspectivas. Então, dentro deste aspecto, a nossa palestra de hoje, ela possui esse objetivo da gente conseguir refletir criticamente a partir das matérias em que a gente vê na faculdade, independentemente da graduação que você esteja fazendo, mas com o objetivo de eu estar demonstrando para vocês um outro aspecto da concretização dos direitos fundamentais. Primeiramente, antes até mesmo de eu trazer esses aspectos e começar a minha fala propriamente dita, eu tenho uma característica muito forte. Para quem é meu aluno, me conhece, sabe disso, que eu sou uma pessoa metodologicamente organizada. Neste sentido, pessoal, eu vou dividir a minha fala de hoje, que será breve, entretanto, ela será profunda, a partir de mais de uma perspectiva. A primeira perspectiva, eu vou fazer uma análise completamente teórica a partir da disciplina de direito financeiro. Eu vou partir do pressuposto de quem me ouve muitas vezes não teve aproximação dessa disciplina, seja por ser de outra área, ou seja por ser talvez de uma área jurídica, e não tenha visto o aprofundamento ainda nesta disciplina. Então, eu acho bacana fazer alguns comentários para que vocês possam, a partir do que eu trago aqui também para análise, refletir e entender acerca dos institutos que eu vou falar. E na segunda parte, eu vou fazer uma avaliação completamente prática, a partir de dados secundários, em que quem me conhece sabe que eu gosto muito de usar dado, de usar tabela, de demonstrar a partir de um cenário prático real aquilo em que eu busco sustentar aqui na minha palestra. Primeiramente, até para eu poder demonstrar para vocês acerca da minha formação. Eu tenho uma formação jurídica, eu sou advogado, já formado há quase 10 anos. Sou mestre e doutorando na área de política pública. Sou professor universitário, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Sou pesquisador do Estado da Bahia também, da Fundação de Pesquisa. E tenho alguns capítulos, livros escritos na área de orçamento público, direito financeiro, efetividade de direitos sociais. Então, o objetivo dessa minha fala de hoje é que a gente consiga absorver de forma técnica os direcionamentos acerca da forma de construção do orçamento público no Estado capitalista neoliberal e qual influência essa construção do orçamento público no Estado capitalista que a gente está inserido, ele pode influenciar outras perspectivas a partir, muitas vezes,
do reconhecimento da separação dos poderes e de uma eventual crise de representatividade. Então, o título da nossa palestra de hoje é a seguinte: financiamento público e direitos fundamentais. Análise dos limites e perspectivas da separação dos poderes versus a crise de representatividade. E nada melhor para eu iniciar essa fala com vocês falando a respeito do conceito da atividade financeira do Estado. Vocês já perceberam que eu vou falar acerca da implementação dos direitos fundamentais a partir de uma análise orçamentária. A primeira pergunta que você pode estar se fazendo, ainda mais se você não for da área jurídica, é a seguinte pergunta: Léo, qual é o conceito da atividade financeira do Estado? A gente precisa entender que, independentemente do conceito que eu traga aqui, até porque você pode estar estudando por algum livro ou tendo um interesse afim com a discussão que ora trago para vocês, e veja lá a definição do autor que você esteja estudando. Contudo, é importante a gente refletir, porque para mim, nada melhor do que entender o conceito da atividade financeira do Estado, que eu também vou dizer, é a própria finalidade da atividade financeira do Estado. A finalidade da atividade financeira do Estado é basicamente a realização do bem comum. É a procura de meios para satisfazer as necessidades públicas. Muitas vezes você pode estar se perguntando, poxa, o Estado ele arrecada a partir da tributação em que a gente paga diretamente ou indiretamente, embutido nos serviços em que utilizamos, e muitas vezes você pode estar se perguntando de que forma esse valor ele é efetivamente implementado. Como é que o Estado ele consegue arrecadar, gerir e aplicar os recursos financeiros, considerando muitas vezes a extensão continental do Brasil? O que eu acho interessante, eu que costumo viajar muito, ainda mais para fazer pesquisa, eu consigo perceber que muitas vezes a gente não tem noção da complexidade em que nós estamos inseridos aqui no cenário nacional de interpretar a gama de possibilidades de implementação e as dificuldades que o próprio governo ele se insere para poder gerir, aplicar, alocar recursos e conseguir, na verdade, entender quais são e quanto nós vamos direcionar para cada serviço. E isso eu vou estar trazendo aqui em gráfico para vocês algo mais. Então, a gente precisa entender, e isso passa muito a respeito da impressão de uma representatividade, até porque a alocação de recursos é uma escolha política, se o nosso voto diretamente que nós estamos fazendo, os nossos representantes que são eleitos através de nossos votos, eles estão atendendo aquilo em que nós, eleitores, esperamos ao votar neles. É importante eu discutir sobre essa perspectiva, porque eu consigo perceber que em diversos debates em que são realizados, a gente acaba esquecendo de discutir acerca da questão financeira. E isso é muito grave, porque a questão financeira é o que efetivamente constrói, na verdade, o próprio direito social, no sentido de sua implementação física. Percebam o seguinte, gente: José Afonso da Silva, que é um doutrinador, para quem não é da área de direito constitucional, muito famoso, discute a respeito dos direitos prestacionais. Os direitos prestacionais são aqueles que necessitam de uma prestação estatal para sua efetiva implementação.
Perceba a seguinte característica. O direito à saúde, por exemplo. O direito à saúde, ele tem a sua previsão específica contida no artigo 196 da Constituição. Mas perceba o seguinte, gente. Em que pese a previsão do direito à saúde está expressa na própria Constituição Federal, essa previsão, por si só, ela não traz saúde para as pessoas. Para que seja garantida o artigo 196 da Constituição, é necessário políticas e projetos sociais que implementem efetivamente aquilo que está previsto no artigo 196 da Constituição. Neste aspecto, é reconhecido que o direito à saúde ele possui um caráter prestacional, ou seja, é necessário uma prestação do Estado para a sua correta implementação. Quando a gente para refletir os direitos fundamentais, que são aqueles que são os direitos humanos positivados na nossa Constituição, a gente consegue perceber essa característica desses direitos. Para que eu possa garantir, por exemplo, o direito à moradia, até mesmo se eu partir de uma análise do direito à vida, que é algo um pouco mais abstrato, a gente consegue perceber que até mesmo um direito que a gente trabalha a partir de uma abstrativação, a gente consegue perceber que para a gente garantir o direito à vida, outros direitos precisam ser garantidos. A gente precisa garantir uma alimentação, a gente precisa garantir uma moradia, a gente precisa garantir uma segurança. O interessante da gente discutir direitos humanos, direitos fundamentais, direitos sociais e os aspectos positivos para a sua implementação é reconhecer, primeiramente, que eles são interligados. Eu não tenho um direito, ainda mais um de caráter filosófico, muitas vezes, de forma isolada de outro. Eu só tenho, muitas vezes, um direito porque o outro subsiste. E eles trabalham de forma conjunta entre si, com o objetivo de trazer a harmonia e a pacificação social. Então, com essas minhas falas, eu já consigo estabelecer para vocês o limite e o alcance das nossas discussões que teremos hoje. Então, eu já expliquei que a finalidade da atividade financeira do Estado é a satisfação das necessidades coletivas. Que essas necessidades coletivas, pessoal, elas crescem na mesma proporção do agigantamento do Estado moderno. E é bastante interessante. Quando eu estava fazendo alguns estudos focalizados, eu tenho um estudo muito interessante que eu gostaria de comentar com vocês agora, que eu fiz na cidade aí de Salvador. Nesse estudo que eu fiz em Salvador, eu fiz uma avaliação acerca do direito à saúde a partir de uma perspectiva de alocação orçamentária financeira através de políticas de saneamento básico. A gente precisa entender, e tem que ficar claro para a gente, que tudo o que a gente busca, muitas vezes, comprovar na doutrina, ele parte através de um referencial teórico e prático, a partir de estudos e avaliações que nós fazemos no cenário em que estamos inseridos e que tem, obviamente, o objetivo de verificar se a nossa teoria desenvolvida ela anda em consonância com a prática. Portanto, esse estudo eu consegui verificar através da avaliação dos chamados distritos sanitários de Salvador, quais eram aquelas áreas mais carentes de investimento público para que, assim, a gente possa auxiliar a própria administração pública a alocar recursos. Percebam o seguinte, eu dei esse exemplo
para que vocês possam perceber que uma das funções do administrador público, independentemente do nível, seja nível municipal, estadual ou federal, ele possui o primeiro grande desafio, e isso a gente tem que perceber que nós, como eleitores, precisamos ter em vista se aquele candidato em que nós iremos votar, ele atende à perspectiva ideológica em que nós buscamos para a melhoria. O grande desafio principal do administrador público é conseguir perceber aonde ele vai alocar recursos e qual é o montante de recurso que ele vai alocar. Gente, no Estado moderno, vocês conseguem perceber comigo que os interesses, na verdade, da coletividade, eles são deveras infinitos? É algo em que é impossível, na verdade, considerando a finitude dos recursos públicos, implementar para todos de forma, na verdade, ampla. Contudo, é também função do administrador público ele dispor de meios efetivos para que ele consiga, dentro de um cenário de limitação orçamentária, poder gerir, administrar e implementar os recursos. A principal forma dele fazer isso é a partir da avaliação de projetos sociais. Então, já fica até a sugestão para vocês. Se vocês acham muitas vezes que uma escola municipal X, ou uma escola estadual Y, ou um Instituto Federal Z precisa de mais recursos, vocês também têm que ser capazes, a partir de estudos que comprovem a necessidade de valorização maior dessas categorias, com o intuito, por exemplo, de garantir o direito à educação. Então, a finalidade da atividade financeira do Estado é a satisfação das necessidades coletivas. Também é importante que a gente reflita, e eu acho também importante que todos vocês possam, a partir dessa perspectiva que eu estou falando, entender que tudo isso passa a partir da chamada ciência das finanças. Preste atenção, pessoal. A ciência das finanças, ela tem por objeto o estudo teórico da atividade financeira do Estado, que desdobra em receita pública, as despesas, o orçamento e o crédito público, que são as vicissitudes que buscam municiar os agentes públicos de elementos necessários à formulação da política financeira do Estado. Léo, por que você está partindo dessa perspectiva? Porque eu acho interessante que a gente puxe, a partir dessa perspectiva, a respeito da criação dos direitos fundamentais. Gente, os direitos, eles não nascem em árvores. E isso é uma menção até bastante famosa no mundo jurídico. Para que a gente implemente um direito específico, eu preciso demonstrar os meios para implementar esse direito. Porque senão, pessoal, fica algo abstrato. Porque senão fica algo sem sustentação, fica algo utópico. A gente vai pensar na criação, por exemplo, do aumento de um salário mínimo, do dobro, de uma forma que a gente ache necessário, um exemplo fictício, para a dignidade da pessoa humana, mas eu não digo a base de financiamento, eu não digo de onde vai vir esse dinheiro. Então é algo utópico. O Estado ele só consegue financiar aquilo que ele tem condições financeiras orçamentárias a partir de um projeto específico, coeso,
necessário, realizado a partir dos seus órgãos técnicos que demonstrem a viabilidade daquela implementação. Então, a despesa pública, para a gente já até partindo para outro tópico, é entender que é o conjunto dos dispêndios, ou seja, dos gastos do Estado ou de outra pessoa de direito público para o funcionamento dos serviços públicos. É a despesa, que nem se tem despesa em casa. Da mesma forma que a gente tem despesa em casa, o Estado também tem despesa para funcionar os serviços públicos. É a aplicação de certa quantia em dinheiro por parte da autoridade ou agente público competente dentro de uma autorização legislativa para execução de fim a cargo do governo. Então, a aplicação das despesas públicas, ela é realizada mediante lei. Há, no início de cada ano, a chamada Lei Orçamentária Anual, que ela fixa as despesas públicas e ela prevê, na verdade, estima a receita pública. Então, ela fixa as despesas públicas e estima as receitas públicas. É muito interessante, pessoal, e eu quero, a partir desse momento, compartilhar aqui uma tela com vocês de um slide. Vou aproveitar, eu acho que a gente tem que aproveitar que eu estou sob essa plataforma que me possibilita compartilhar a tela, que eu gostaria de mostrar para vocês um gráfico bastante interessante. Deixa eu botar aqui a tela inteira. Acho que eu estou compartilhando aqui a tela inteira com vocês. Como aqui não é PowerPoint, eu não sei como eu faço para, mas eu acho que aqui vocês estão tendo acesso a esse gráfico. Se vocês pararem para ver, isso aqui é o gráfico relativo às despesas públicas do governo federal, tá bom? Se vocês pararem aqui para observar, o que eu mostro para vocês nesse gráfico, eu tenho essa necessidade de tudo que eu falo mostrar gráfico, eu acho que é o meu preparo metodológico, a gente consegue ver as áreas de atuação da função do governo federal com maior despesa. Então, você percebe as 5 áreas que recebem mais recurso. Eu estou lá com a Previdência Social, que recebeu 57,59% dos recursos. Eu tenho após a Assistência Social, com 11,33% dos recursos. Depois eu tenho lá a parte de outros, né, que são outras despesas, com 8,52%. Saúde, com 8,43%. Trabalho, com 7,70%. E educação, com 6,43%. Em valores, isso que eu estou falando com você, a gente está tratando de alguns bilhões. Educação, por exemplo, nós temos 43 bilhões, conforme vocês podem ver aí, nesse gráfico que eu estou colocando para vocês, em que nessa tabela, na verdade, que especifica os valores. A Previdência Social lá embaixo, vocês estão vendo? 392 bilhões, seguido por assistência, 77 bilhões, saúde, 57 bilhões, trabalho, 52 bilhões, e assim sucessivamente. Se você também conseguir ver, eu acho interessante a gente perceber também os programas orçamentários com maior despesa. Então, vocês estão vendo aqui, né? O principal deles é o refinanciamento da dívida interna. Aqui é referência à dívida pública interna, que tem 33,51%. Nova Previdência, 21,5%. Operações especiais, olhem, do serviço da dívida interna, esse de rosa, que está aqui no meio, com 11,79%, e dentre outros valores. Em números objetivos, operação especial refinanciamento da dívida interna, nós temos 549 bilhões, e também, operações especiais, serviço da dívida interna, juros e amortização,
nós temos 193 bilhões. Somando os dois, dá 700 e poucos bilhões. Somente para a gente poder comparar, porque eu acho que a gente só sabe se algo é muito ou pouco, até porque vamos perceber que eu estou tratando de casa de bilhões, pessoal. Então, eu estou tratando bilhões. Então, alguns números que muitas vezes eles fogem da nossa realidade objetiva específica do nosso dia a dia. Então, somente para vocês perceberem a diferença, as operações com dívida pública estão na faixa de 700 e poucos bilhões. Isso são os programas orçamentários com maior despesa. Se eu for olhar a área de atuação do governo, a Previdência, como a gente achava que muitas vezes é muito, ela só tem 392 bilhões em comparação com a dívida pública, ela se transforma em algo pequeno, né? É praticamente metade do que se gasta somente com a dívida pública. E quando a gente vê a totalidade dos favorecidos da área finalística, eu consigo perceber claramente que as entidades empresariais privadas ela tem uma porcentagem do orçamento a receber público federal de 66,51%. Deixa eu só interromper aqui essa minha compartilhação de tela. Para vocês perceberem o seguinte, o objetivo de trazer esses gráficos para vocês, que eu acho bastante interessante, são gráficos, gente, retirados da própria plataforma do governo, viu? Essas são as fontes, inclusive. Não é nenhum site especial, nem nada escondido, isso é aberto a todo cidadão. Vocês podem, inclusive, tendo interesse, acessar, verificar, na verdade, esses dados em que eu trago para vocês. E o objetivo disso é, a partir da reflexão acerca desses dados, vocês começarem a perceber de que forma são, na verdade, criados os interesses de alocação orçamentária. Perceba, gente, a minha fala de hoje, apesar de breve e profunda, como eu comentei com vocês, que se eu tiver o objetivo de plantar uma semente na mente de cada um que me ouve nesse exato momento, com o objetivo de refletir, peraí, realmente preciso pensar também a implementação de direitos fundamentais a partir de uma perspectiva orçamentária. Se eu conseguir colocar isso na cabeça de vocês, já estou bastante satisfeito da minha fala de hoje. Então, percebam, quando eu trago esses gráficos e busco mostrar para vocês, o meu objetivo é vocês saírem um pouco do debate raso e conseguirem perceber a forma de que ocorre a efetiva implementação financeira de recursos públicos. Perceba, gente, o meu tema da fala de hoje, ele também perpassa a respeito de crise de representatividade. Quando eu falo de crise de representatividade, eu estou fazendo menção claramente à perspectiva das eleições. Percebam, toda alocação orçamentária, como vocês viram no gráfico em que eu demonstrei para vocês, ela possui a finalidade clara, precisa e ideal de suprir as necessidades dos governados. Neste sentido, a crise de representatividade ela entra muitas vezes aí. Quando eu falo crise, eu estou falando, partindo também do pressuposto de que o que a gente pensa como ideal de investimento, ele não necessariamente ocorre dessa forma. Percebam, eu já disse para vocês que toda alocação financeira ela perpassa a partir de uma perspectiva de alocação política de recursos. Ou seja, o administrador público, seja ele em qual nível for, a partir de interesses de alocação financeira, escolhe, tendo em vista, muitas vezes,
a atuação de órgãos técnicos do governo, qual é e quanto ele vai alocar para cada perspectiva. Então perceba o seguinte, muitas vezes a gente reconhece que a construção orçamentária ela não está ocorrendo da forma em que nós gostaríamos, em razão de escolhermos muitas vezes deputados, senadores, porque isso tudo passa através de lei, governantes em sentido amplo, vamos dizer assim, que não estão alinhados com a nossa perspectiva de desenvolvimento. Percebam o seguinte, pessoal: crescimento econômico não necessariamente ele anda junto de desenvolvimento. Até porque pode acontecer o crescimento econômico a partir, por exemplo, de uma maior até concentração de renda. Dos mais ricos ficarem ainda mais ricos e os pobres aumentarem. Então, crescimento econômico é uma coisa, desenvolvimento social de um país é totalmente outra. Dizer que um país ele cresceu na economia não quer dizer necessariamente que a vida dos cidadãos estão melhores, financeiramente falando. Porque crescimento, um dado de crescimento por crescimento, ele não reproduz fielmente todo o padrão de desenvolvimento de um país. Então, a questão de representatividade, ela bate nesse ponto porque se você levar em consideração que nós escolhemos os governantes e os governantes, a partir de uma representação escolhida por nós, elabora o orçamento público, então nós indiretamente elaboramos o orçamento público. A pergunta em que vocês devem se fazer nesse exato momento é a seguinte: se o orçamento público, tal como está exposto aí, e vou mostrar também outro gráfico bastante interessante, ele atende a nossa perspectiva que nós gostaríamos que fosse. É uma pergunta pessoal que você vai se fazer. Se para você atende a perspectiva da forma em que ele está construído, você já tem a resposta que você está satisfeito com a sua representação. Mas se para você não atende a perspectiva sobre a qual está necessária, está aí na pauta do dia, você sabe que, então, esse orçamento, da forma que está construído, não atende à finalidade sobre a qual você gostaria que fosse. Eu gostaria também, gente, de compartilhar novamente a tela, desta vez para mostrar um gráfico para vocês, desenvolvido pela Auditoria Cidadã da Dívida, que traz a respeito, a partir de uma releitura dos valores efetivamente pagos pelo governo, a forma em que são construídos alguns gastos. Vamos ver aqui novamente. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu quero que vocês vejam aqui esse gráfico que eu apresento para vocês. É um gráfico pizza, viu, gente? É o nome do gráfico porque ele possui esse formato redondo. Esse gráfico pizza, ele traz, a partir dos dados coletados pela Auditoria Cidadã da Dívida, a forma em que alguns gastos eles são implementados pelo governo a nível federal. Percebam, se você parar para ver, os juros e a amortização da dívida pública corresponde a 50,78%. A Previdência Social, do total, 19,8%, 58%. Saúde, ali no cantinho, 4,18%. Educação, um pouquinho mais embaixo, 2,49%. Trabalho, um pouco mais embaixo também, 1,71%. E outras questões que aí esse gráfico traz para vocês. Então, o objetivo desse gráfico é vocês conseguirem perceber algo que muitas vezes passa despercebido. É muito interessante, e eu acho, a gente discutir uma implementação de um direito fundamental, discutir lá os artigos dispostos no artigo 5º da Constituição Federal
e os seus incisos, que tratam aí de uma gama de direitos que todo mundo que é de direito sabe, que não é de direito, acho interessante que faça essa releitura, até para vocês conseguirem entender a forma do Estado democrático de direito em que é construída, não é? As políticas públicas em que nós, gostando ou não, fazemos parte, até porque a gente contribui para a construção do gráfico da forma em que ele é, seja em razão da nossa escolha dos governantes ou até mesmo em questão da nossa contribuição tributária para fins, né, de implementação da receita e a sua devida aplicação. A pergunta, até para eu já ir a nível de conclusão dessa palestra, que tem o objetivo de buscar fazer com que vocês tenham uma visão crítica acerca da implementação dos direitos fundamentais, é a seguinte: até que ponto ocorre a separação dos poderes no sentido do poder judiciário interferir em alguma medida na subdivisão desses valores. Entenda, gente, para quem não é de direito. Nós temos o chamado princípio da separação dos poderes. O poder judiciário não pode intervir na atuação típica do poder legislativo, que não pode intervir na atuação típica do poder executivo, até porque eles são independentes. O poder judiciário ele tem a sua proposta, a sua função, o poder executivo ele tem a sua proposta, a sua função, e o poder legislativo ele tem a sua proposta, a sua função. Ocorre que uma outra discussão muito interessante que está na pauta do dia é vocês conseguirem compreender até que ponto, por exemplo, o Poder Judiciário pode, entre aspas, permitir que haja um gasto de 4% em saúde, ainda mais considerando que esse gráfico ele é atualizadíssimo, ou seja, os dados desse gráfico foram os dados realizados a partir do último exercício fiscal, o exercício de 2021. Se eu estou falando do exercício fiscal 2021, eu estou falando de pico do coronavírus. Então, até que ponto o Poder Judiciário ele pode intervir, por exemplo, em querer aumentar o montante de alocação orçamentária da saúde e tirar, por exemplo, parte do pagamento dos juros da dívida. Isso é uma discussão muito importante, até porque ao Poder Judiciário, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, ao Poder Judiciário ele visa muitas vezes a garantir a harmonia também entre os poderes. A gente precisa garantir a harmonia entre os poderes. Então, de certo modo, é uma discussão bastante interessante, porque é uma discussão que nunca sai da pauta do dia, até porque a gente vê ela a partir, muitas vezes, dos seus efeitos transversais. Quando a gente vê o julgamento da ANS, que fala que o rol é taxativo para os planos de saúde, e nesse sentido a gente consegue perceber que, a depender do procedimento a ser feito, o plano de saúde ele não teria, em tese, a obrigação de realizar se ele já dispõe de método eficaz, comprovado e que esteja na lista da ANS. Então percebam, pessoal, a gente discutir qualquer questão referente ao orçamento público, políticas sociais e direitos fundamentais, melhor dizendo, que é algo mais amplo, é perceber, para eu poder discutir isso, eu tenho que perceber a forma em que o próprio orçamento público ele é construído. De que forma é construído? Ele é construído visando quais interesses? Isso é uma pergunta que vocês devem fazer, porque essa pergunta ela vai nortear o seu entendimento a partir da seguinte problematização. Bom, se o que eu vejo a partir dos números ou dos gráficos correspondem ao que eu espero sob uma perspectiva de governo, perfeito. Eu estou em consonância com a doutrina em que eu prego. Mas, se eu vejo
que a forma de construção orçamentária discorda daquilo em que eu penso, em que eu espero, de forma de construção de governo, eu já sei que eu devo, então, fazer uma escolha eletiva de representantes de forma melhor. E nunca escapando dessa perspectiva, eventuais atuações do Poder Judiciário que visa nada mais, nada menos do que, muitas vezes, interferir em uma dessas óticas, não com o objetivo de retirar poderes e atribuições de outros poderes. Mas não é esse o objetivo, mas sim com o objetivo e a atribuição de, a partir de sua eventual interferência, não ser arguida a separação de poderes, porque ele vai, muitas vezes, retirar algum recurso com o objetivo de garantir realmente algum direito, seja o direito à educação, seja o direito à moradia, os direitos que têm uma base principiológica, a partir da teoria de Robert Alexis, eles devem ser implementados como se fosse um mandado de otimização, e não uma regra. Ou seja, para eu implementar um desses direitos, é muito natural que eu faça toda uma reflexão lógica de construção desses direitos, para, a partir dessa perspectiva, eu conseguir aplicá-los da melhor forma, considerando todo um cenário hipotético em que ele é inserido. Então, pessoal, com essa fala eu termino hoje, termino agora, na verdade, o nosso bate-papo aqui a respeito do financiamento público e direitos fundamentais, que é a análise dos limites e perspectivas da separação dos poderes versus a crise de representatividade, sempre tendo em mente a nosso financiamento público como braço propulsor da implementação dos direitos fundamentais. Espero que eu tenha conseguido colocar na mente de vocês alguma semente a partir desse interesse, dessa temática, sobre esse referencial teórico. Fica à disposição de todos aqui, e um abraço para todos os colegas, parceiros e amigos da Rede Unirb. E até a próxima.